Olá, o panorama desta terça-feira, 14 de julho, está começando e nesta edição você vai ver. No Giro de Notícias, governo já pensa em substituir parte das viagens por reuniões virtuais para cortar gastos. Governador de Minas afirma que nesta semana o estado passará pelo pico da curva de casos da Covid-19. Realizado o primeiro curso de formação de brigadistas em Caratinga, você vai ver também, após polêmica, OMS reconhece que coronavírus pode ser transmitido pelo ar. No quadro Pense Direito, vamos saber por que muitas pessoas consideram a justiça brasileira lenta. E ainda, veja como os sintomas da TPM podem piorar durante a quarentena. Fique ligado, o panorama está no ar. Com a pandemia do novo coronavírus, mais de 350 mil servidores públicos federais estão desenvolvendo suas funções de forma remota por teletrabalho. Isso gerou uma economia aos cofres públicos de 75,2%. Com os efeitos positivos nos gastos públicos, o governo já pensa na possibilidade de substituir parte das viagens por reuniões virtuais, já que até então houve a redução entre março e maio de quase 200 milhões em despesas com diárias, passagens e transporte de servidores. Temos tecnologia e instrumentos de gestão para que isso seja uma realidade cada vez mais presente na administração pública e que traga benefícios e vantagens tanto para os servidores, quanto para a administração, quanto especialmente para a população. Somente nos meses de março, abril e maio, o Poder Executivo Federal gastou 199 milhões de reais a menos com viagens em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, nesta semana o estado passará pelo pico da curva de casos da Covid-19. Ele reforçou que está monitorando de perto, com reuniões diárias, no Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, a situação em todas as macro-regiões de Minas, para que não falte atendimento a nenhum mineiro. Hoje nós tivemos mais uma reunião do Comitê Covid para tratarmos do acompanhamento da pandemia. Mas vale lembrar que nós temos constantemente empurrado esse pico para frente, mas uma hora ele chega e agora neste mês de julho ele realmente está chegando. É muito ruim por um lado, porque é o período de mais estresse para o sistema de saúde, mas é bom por um lado que começa a significar que o pior estará ficando para trás. Mas é o momento de maior alerta, é o momento em que todos precisam tomar o maior cuidado, porque é neste momento em que os leitos hospitalares, tanto os clínicos quanto os de UTI, estarão mais ocupados. É a hora que o sistema de saúde vai ser mais demandado. Todos precisam fazer da sua parte. O isolamento para quem pode, o distanciamento, o uso da máscara e também as medidas de higiene. A Prefeitura de Piedade de Caratinga realizou a entrega de kits de uniformes escolares, incluindo camisetas, jaquetas, calças, bermudas, pares de meias, tênis, mochilas e todo o material escolar necessário ao estudo e bom rendimento dos alunos. Os kits foram preparados de acordo com cada fase de ensino, atendendo às necessidades pedagógicas. A ação garante material escolar e uniformes de qualidade e de forma gratuita a todos os alunos. Estamos fazendo a entrega do material escolar, do kit escolar, da mochila, do uniforme e do tênis, Começamos hoje às 8 horas da manhã, com todas as medidas cabíveis, sem aglomeração, com a equipe da saúde, que está nos ajudando aqui, e está tudo dentro dos conformes, o pessoal tudo respeitando direitinho. Nós estamos usando o álcool gel, e todo mundo com o distanciamento correto, devido que nós precisamos, sem aglomeração. Foi realizado ontem o primeiro curso de formação de brigadistas em Caratinga,
ministrado pelo 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Os brigadistas são grupos de pessoas capacitadas para atuar na prevenção e combate a um princípio de incêndio. O curso foi adaptado para um número menor de participantes devido ao momento de pandemia e contou com as partes teórica e prática. O Casu Hospital Irmã Denise é referência regional para o tratamento da Covid-19. Cada pessoa que se recupera da doença traz uma história de força e esperança. Hoje vamos acompanhar o depoimento da médica Sabrina Correia Lacerda, que também foi infectada, mas recebeu alta no último domingo. Fique em casa, mantenha o distanciamento, tenha muito cuidado, porque essa doença é uma doença muito terrível, que só sabe quem passa. Fiquei 10 dias internada, eu só tenho que agradecer a Deus, por ter ficado comigo o tempo todo aqui, a todos os meus colegas, profissionais de saúde, todos os médicos, enfermeiros, técnicos, todos os profissionais que cuidaram de mim. Estou muito emocionada, viu? Só agradecer o Hospital Casu, a todos os meus amigos, a todos os funcionários. Quero agradecer em nome da Daniela, da Raquel, que o tempo todo esteve do meu lado, meus colegas aqui, que cada um, todo mundo, cuidou de mim com muito carinho. É muito bom fazer parte dessa equipe. Muito obrigada, viu, gente? Meu agradecimento de coração. A OMS reconheceu que a transmissão do coronavírus pode acontecer pelo ar. As novas provas surgiram depois que um grupo de cientistas cobrou da instituição global que atualizasse suas orientações sobre como a doença respiratória se espalha. Pela primeira vez desde o início da pandemia da Covid-19, a Organização Mundial da Saúde admitiu a crescente possibilidade do coronavírus ser transmitido por via aérea em locais mal arejados. Após revisão, a instituição reconheceu a hipótese depois de, em uma carta aberta, mais de 200 cientistas terem convencido a agência e a comunidade internacional a assumir o potencial de transmissão da doença pelo ar. Em suas diretrizes mais recentes sobre transmissão da doença, a OMS reconheceu que alguns relatos sobre casos relacionados a espaços fechados lotados sugeriram a possibilidade de transmissão por aerossol, como restaurantes ou aulas de ginástica. Mas a organização observou que mais pesquisas são urgentemente necessárias para investigar esses casos e avaliar seu significado para a transmissão da Covid-19. O órgão reforça que a contaminação se dá de pessoa para pessoa ou pelo contato com superfícies contaminadas. Só que os 239 cientistas de 32 países alertam que o novo coronavírus, expelido por gotículas, pode estar presente em micropartículas que ficam suspensas no ar. A carta diz que em ambientes fechados há risco de contaminação, mesmo a uma distância superior a 2 metros. Os pesquisadores ressaltam que as medidas atuais recomendadas pela OMS, como a lavagem das mãos e o distanciamento social, não são suficientes no combate ao coronavírus e pedem a adoção de novas recomendações. Eles citam como exemplo escolas e empresas que deveriam investir em bons sistemas de ventilação e filtros de ar poderosos para retomar as atividades. Luzes ultravioletas para matar partículas virais flutuando em pequenas gotículas nesses espaços também poderiam ser utilizadas. O reconhecimento dessa forma de transmissão é considerado fundamental por especialistas para conter o avanço da doença. Isso porque a descoberta exige que as pessoas tomem cuidados adicionais às recomendações feitas até agora, que incluem usar a máscara mesmo
mesmo se houver a distância mínima recomendada entre você e outras pessoas, e manter os ambientes o mais arejados possível. A médica infectologista Thaís Guimarães entende que a conclusão dos pesquisadores reforça ainda mais a importância do uso de máscaras. Tudo isso é muito experimental e a gente ainda não tem muita certeza de como isso acontece, mas fato é que o uso das máscaras é uma coisa que ajuda a proteger a contaminação, e isso é uma coisa que a gente não vai poder abrir mão tão cedo do uso das máscaras. Um estudo anterior desenvolvido pela Vigilância Epidemiológica Chinesa também já demonstrou a possibilidade de transmissão do vírus por meio de partículas ainda menores, que ficam suspensas por horas no ar. Já para o médico infectologista Renato Kifuri, mesmo que possa acontecer, o contágio pelo ar é eventual. Prática, o que a gente tem visto é que se esse vírus tivesse essa capacidade de disseminação muito maior através dessas partículas de aerosol, nós teríamos um número de infectados muito maior. Nós não teríamos para cada um caso 2,5, 3 casos, nós teríamos muito mais, como é o sarampo, por exemplo, que tem essa via de transmissão. De acordo com o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, se isso for confirmado, as formas de prevenção da Covid-19 devem mudar. Rever algumas das estratégias utilizadas até o momento, porque são estratégias baseadas na transmissão por gotículas e por contato. A justiça brasileira é considerada lenta por muitas pessoas. Mas de quem seria a responsabilidade por essa morosidade? Seria possível agilizar os processos? É o que você vai ver agora no quadro Pense Direito. Confira. Muitos perguntam do porquê da justiça brasileira ser tão lenta. Alguns atribuem essa causa aos juízes, outros atribuem aos advogados. Só que, na minha opinião, a gente não pode reduzir essa questão a uma análise tão simplista assim. A questão não é tão simples. Primeiro porque o brasileiro ele tem uma cultura grande de litígio. Ele prefere levar as questões ao fórum do que resolver consensualmente. E é melhor que leve ao fórum do que resolver no tapa, por exemplo, ou na briga, né? Isso é preferível que leve ao fórum. Só que mais preferível ainda seria se o brasileiro criasse a cultura de resolver amigavelmente, de fazer um acordo. Isso, aos poucos, vem sendo incutido aí na mentalidade brasileira, mas ainda me parece que não é algo popular. A gente tem uma cultura de, deu problema, vou procurar o advogado, vou procurar meu advogado. Essa é a cultura popular predominante até então. Então isso acaba gerando vários processos na justiça. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, alguns pensam que no Brasil tem recursos demais, né? Eu não diria que tem recursos demais, só que os tribunais acabam tendo competências demais para julgar esses recursos. Por exemplo, o STF, a nossa Corte Constitucional, a nossa Corte Suprema, no Brasil tem competência para julgar quase tudo, digamos assim. Já houve caso de furto de galinha chegar até o STF para ser julgado. Nos outros países, os Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte julga muito menos casos por ano do que a nossa Suprema Corte. É algo assim realmente exorbitante o número de processos que vão parar na nossa Suprema Corte e também nos outros tribunais superiores aí, Superior Tribunal de Justiça, dentre outros. Já começa por aí. Tem também a questão do litígio que eu comentei, né? Há pesquisas que indicam que no Brasil a gente tem mais ações trabalhistas do que o resto do mundo. A gente pega o resto do mundo inteiro, soma o número de ações trabalhistas e compara com as do Brasil. O Brasil tem mais, pelo menos antes da reforma trabalhista. Então, nesse ponto, a reforma impactou em diminuir o número de ações trabalhistas, né? Não vou dizer que isso é algo positivo ou negativo, vai dar análise de cada um, mas fato é que a gente também tem essa cultura, ainda no direito do trabalho, de litigar muito, de resolver as coisas menos no acordo e ir mais para o litígio, tá? Eu não vejo a culpa da demora da justiça brasileira dos juízes. Eu não vejo dessa forma, porque os magistrados eles têm prazos para poder julgar os processos, eles são regulamentados e fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça, e com a modernização do processo, a implantação do processo eletrônico, a gente tem visto que os prazos têm sido respeitados, né? Eu também não atribuo essa culpa aos advogados, porque o advogado que perde um prazo, isso fica evidente no processo, isso pode dar causa até ao acionamento da OAB, o advogado é responsabilizado por essa conduta culposa ou dolosa dele,
Então, isso também representa um prejuízo muito grande ao cliente. Então, eu não vou dizer também que a culpa da justiça ser demorada é dos advogados. Assim como não entendo ser dos juízes, também não entendo ser dos advogados. O que falta é realmente uma estruturação melhor do judiciário, né? O ingresso de mais juízes na carreira, a diminuição da cultura do brasileiro de levar tudo para o litígio, né? Criar-se uma cultura de resolver as coisas consensualmente, estimular a mediação, a conciliação, as câmaras arbitrais, que pouca gente conhece, mas que são institutos que podem julgar causas de direitos patrimoniais disponíveis de pessoas capazes. Então, se eu tenho uma disputa como empresa, eu maior de idade, essa empresa também representada ali por pessoas obviamente capazes, nós poderíamos levar essa causa a um tribunal arbitral, que é uma câmara privada, é um tribunal privado, um instituto privado que vai julgar essa causa. E muito mais velozmente, muito mais rapidamente do que a Justiça do Estado, às vezes, né? Porque a Justiça do Estado ela é, infelizmente, atolada com esses processos aí em grande monta. Na área criminal, por exemplo, parece que a criminalidade vem crescendo cada dia mais e isso acaba também congestionando os juízes criminais. Então, se há um problema maior na nossa justiça em relação à demora, eu diria que em razão da pouca observância das leis por alguns brasileiros, né, que fatalmente vão cometer crimes, e isso vai causar a instauração de um processo criminal, e também, talvez, pela pouca observância de algumas empresas também, que vai demandar e vai causar ações lá nos juizados especiais. Então, eu levantaria essas causas que eu citei. Também essa cultura do brasileiro de levar tudo para o litígio, né? Então, é interessante ficar essa mensagem aqui, que tudo que for possível a gente resolver de maneira consensual é interessante. Chamar aquele seu vizinho de prédio, aquele morador do prédio que você coabita para poder conversar em vez de levar isso para um tribunal, ainda que seja um tribunal privado, por exemplo, é criar essa cultura da consensualidade, de resolver as coisas consensualmente. Basicamente é isso. Vamos ver agora como está a previsão do tempo para Caratinga e região. Quarta-feira com previsão de chuva para Caratinga. O dia deve amanhecer com sol, mas as nuvens começam a aumentar ao longo do dia, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima esperada é de 16 e a máxima de 27 graus. Em Bom Jesus do Galho, também tem previsão de chuva para amanhã ao longo do dia. Mínima de 16 e a máxima pode chegar a 28 graus. Amanhã, em Piedade de Caratinga, a expectativa é de sol pela manhã, com pancadas de chuva durante o dia. Mínima de 16 e a máxima de 27 graus. O estresse e a ansiedade causados pela pandemia aumentam as chances de piorarem os sintomas da tensão pré-menstrual. Saiba como enfrentar a TPM neste momento. Se normalmente já é considerado um momento delicado, o período que antecede o início do fluxo menstrual tem sido ainda mais difícil durante a pandemia. As cólicas, dores de cabeça, oscilações de humor, irritabilidade que acometem pelo menos 80% das mulheres, segundo o Ministério da Saúde, agora estão intensificadas. Esse é um dos reflexos do isolamento social, garantem alguns especialistas. Em uma situação de confinamento, a tendência é que haja um aumento da irritabilidade. Soma-se a isso o acúmulo de tarefas e um ambiente restrito, onde fica mais difícil separar os deveres pessoais das tarefas profissionais. Grande parte das mulheres ficam com irritabilidade durante a TPM. Eu costumo dizer para as pacientes que a tensão pré-menstrual, ou seja, todos esses sintomas que precedem a menstruação, eles nada mais são do que uma exacerbação do estado de humor que a paciente está. Por exemplo, se você está numa praia tranquila, se não tem nenhum problema, e se durante a menstruação você se sentir um pouco mais irritada, isso não vai ter nenhum impacto na tua vida. Agora, se você já está estressada, numa carga de trabalho
trabalho importante, irritada e ainda vem uma tensão menstrual com alteração de humor, isso sim pode ter um impacto na sua qualidade de vida. Dor de cabeça e dor no corpo podem sim ser comuns durante a TPM, justamente decorrente das alterações hormonais deste período. A quarentena traz uma série de questões do ponto de vista emocional e social que podem causar estresse e ansiedade. Sendo assim, além das dores abdominais comuns da TPM, causadas pela queda de progesterona, a cólica pode irradiar para outras áreas do corpo nesses momentos de tensão. A TPM ela é caracterizada por um conjunto de sintomas que vão aparecer antes da menstruação e vão desaparecer com a menstruação. E existe uma gama de sintomas que podem aparecer. Sensação de cansaço e diminuição da concentração podem sim acompanhar a TPM. Ainda de acordo com especialistas, avanços nos quadros de ansiedade são fatores que estimulam a dor. Toda situação psíquica emocional que desorganize a capacidade de defesa cerebral pode provocar intensificação de dores que em outras situações seriam relevadas, mas que nesse cenário passam a incomodar. Vivenciar a tensão pré-menstrual na quarentena pode ser desafiador para muitas mulheres, que naturalmente já estão fragilizadas emocionalmente com a situação. E aí eu me atento muito mais aos sintomas ali que estão trazendo esse mal-estar para a pessoa. Muitas vezes a irritabilidade, ou uma dor, às vezes pode ter até cólica. Então eu trato usando antidepressivo dos inibidores da recaptação da serotonina, que faz com que a pessoa melhore bastante aquele mau humor, aquela irritabilidade, trazendo um conforto maior, mesmo permanecendo ainda em tratamento ginecológico, né? Também às vezes eu indico psicoterapia e indico exercícios físicos, que vai trazer bastante auxílio com a questão da serotonina, e muitas vezes momentos mais de alegria, por exemplo, ouvir música, meditar, né? Se espiritualizar mais, isso tudo vai ajudar com que a pessoa tenha um benefício maior. Estamos caminhando para o final de mais uma edição do Panorama. Se quiser continuar conectado com as principais notícias do momento, basta acessar as nossas redes sociais. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. E até amanhã.